Recordo-me tudo, das barracas, da rua do bairro chinês, aquilo era, pronto, era um rego, tinha do rego ao meio, que vinha às águas do Campo do Oriental, e não tínhamos casa de banho, tínhamos uma carroça logo de manhã cedo, com um senhor que vinha, acho que era do Castré, que ele vinha com uma carroça, e as pessoas, pronto, estavam à espera dele com os sanitos, que eram umas coisas em barro, e ele despejava e iam-se embora. Ia-se embora, outro dia vinha novamente. Ali não havia casa de banho, não havia esgotos. E o rego continuava, até que depois começou-se a fazer o bairro, era uma quinta. A quinta de onde está hoje a Marquês de Abrantes era a quinta de Favas, de Centeio, era semeada. E os senhores depois deram a quinta, não era deles, e pronto, a Câmara ocupou a quinta e começaram a fazer então os prédios, mas os nossos prédios da Quinta do Chalé foram os primeiros a ser feitos, porque foi uns senhores que deram, os donos da Quinta das Flores, deram aquilo à cooperativa de habitação, que era uma cooperativa de habitação americana, para fazer em casa para as pessoas que moravam nas barracas. Não sei como é que foi, passado uns anos a Câmara tomou conta daquilo. Nós ainda fomos à Câmara saber se as casas nos pertenciam, se não, mas eles sim, pertenciam, mas nós tínhamos que pagar renda. Tínhamos que pagar uma renda. Enquanto o senhor disse que aquilo era dado para as pessoas que moravam nas barracas, não era para pagar. Mas a Câmara, pronto, tomou conta daquilo e aquilo começou pronto, era o arrendamento. Pronto, era assim, faziam as barracas, depois vinha à Câmara, chamavam-se na altura os polícias da Palhavã, durante a noite as pessoas construíam as barracas lá nos bocados de terrenos que apanhavam e dava a polícia de Palhavã, deitava abaixo. O meu falecido pai, como era muito amigo da polícia de Palhavã, dava-lhes dormida, dava-lhes comida para as pessoas que depois vinham do norte, que vinham lá de cima das terras, para cá para Lisboa para trabalhar. Lá dava comida e eles fechavam os olhos e deixavam as pessoas construir as barracas e metiam-se lá dentro. Era construção, porque o meu pai era uma pessoa muito conhecida lá no bairro, lá nas barracas, porque também tinha barracas, e alugavam as barracas. Umas por 100 escudos, outras por 50, na altura era barato. Agora não há nada disso. As barracas eram compostas, eram barracas, pronto, as pessoas tinham gosto, arranjavam, mas também não tinham esgoto. Eram fossas que faziam, casas de banho, e depois faziam a fossa por baixo. E havia uma casa de banho, um conjunto de todas as coisas, enchia-se aquela fossa. Depois botavam terra para cima e faziam outra. Era assim que as pessoas viviam. Sim, havia famílias que tinham, cá em Lisboa, que às vezes iam ao norte visitá-los e tinham um carro, vinham no carro deles para cá. Vinham dali do lado de São Pedro Sul, de Rezende, Lamego, Castro Daire, Sinfãs, pronto, por esses lados aí da Régua, desses lados aí, o pessoal todo era todo mais ou menos todo do norte. Não havia nada do lado do Alentejo, não havia ninguém, era tudo do norte. Vinham para cá trabalhar para as fábricas. Na altura era simples arranjar emprego e eles vinham, pronto, claro, no norte não ganhavam nada e vinham para cá a trabalhar, para as fábricas. Material de guerra, fábrica da borracha, fábrica dos fechos, fábrica do sabão, a Nacional, a Neocel, o Batista Russo, tinha automática, também havia automática, havia a borracha, a fábrica da borracha, o Bel Pereira da Fonseca, os armazéns, e pronto, era ali que havia os armazéns também. E havia a matinha que era onde havia os estivadores, que iam carregar e descarregar os barcos. O bairro chinês, o que me lembro mais saudades é os fins de semana, que era sempre a feira, que era Malgri para nós. Como miúdos, íamos para aí abaixo, víamos roupas, víamos isto, mexíamos em tudo. Só que realmente não tínhamos dinheiro para comprar, não é? Mas era Malgri porque havia muita gente. E agora nós não vimos ninguém, porque se mete em casa.